Olá, amados, queridos e queridas. Quero compartilhar com vocês nessa manhã Daniel. Daniel, versículo 6. Todo mundo conhece esse texto, a maioria conhece. Vai falar de Daniel sobre a cova dos leões. E a palavra de Deus vai falar assim: Daniel na cova dos leões é o título da minha Bíblia. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e com o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Vou ler agora o versículo 18 a seguir. Vai falar o 15, perdão. 15, depois eu vou passar para o 18. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Agora eu vou ler o 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, a romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando ele à cova, chamou por Daniel. Com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tinha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. Eu quero dizer para vocês nessa manhã, eu vou também ler o versículo 16, que vai falar bem assim: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Eu quero nessa manhã que você se atente para essa frase que eu acabei de ler. Eu deixei o versículo 16 por último, para vocês entenderem que Daniel, ele era um homem de oração. Eu quero nessa história toda a gente falar. A única coisa que eu quero te falar nessa manhã é que nós precisamos ter relacionamento com Deus, da mesma forma que Daniel tinha. Daniel, ele foi jogado nas covas dos leões, então eu vou tornar a repetir. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Eu quero dizer nessa manhã que quando você serve a Deus com integridade, quando você tem um relacionamento com Deus, quando você ora, nada acontece na tua vida, porque Deus te defende. Essa palavra é tão prova disso, que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E aí eles procuravam um, um só motivo para condenar Daniel, para tirar Daniel do meio desses reinados, para tirar Daniel do meio desses 100, que esse rei havia selecionado para defendê-lo, para cuidar das coisas dele. E eu quero te dizer nessa manhã que Daniel, ele orava, ele tinha relacionamento com Deus, ele buscava a face, ele buscava a presença. E como não acharam nada, então eles inventaram um decreto. Sabendo que Daniel orava, eles usaram a oração para se levantar contra Daniel. Eu quero te dizer nessa manhã que quando alguém vê você na presença, você buscando, você adorando, você exaltando, você glorificando a Deus, eles vão fazer de tudo para te tirar da presença. E aí fizeram esse decreto, o rei assinou. E depois, quando o rei jogou Daniel na cova, mandou jogar Daniel na cova dos leões, ele colocou uma pedra e selou com o anel dele, para que ninguém revogasse o decreto dele. E depois ele se arrependeu amargamente por causa disso. E ele levantou um jejum. E não aceitou que as pessoas tratassem ele com música, do jeito que tratava ele no palácio, como um rei. E ele levantou um jejum a favor do Daniel. Ele gostava muito de Daniel. Ele diz: Daniel, que o teu Deus te livre, que o teu Deus te serve. O Deus que você serve continuamente, te livre dessa cova. Aí no outro dia ele levantou cedinho e foi lá ver se Daniel estava vivo, se Daniel estava morto. Então ele chamou com a voz muito triste: Daniel, você está aí, Daniel? Eu imagino que ele deve ter pensado assim, né? Meu Deus, o que foi que eu fiz com Daniel, né? Daniel não merecia passar por isso. E ele disse, aí o Daniel vai responder bem assim para ele. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. Daniel respondeu. Se Daniel respondeu, é porque Daniel estava vivo. Eu quero dizer nessa manhã, tenha esse mesmo relacionamento com Deus.
Porque sem relacionamento com Deus nós não chegaremos em lugar nenhum. Eu quero que nessa manhã você se conscientize que eu e você precisamos ter um relacionamento com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que vai nos defender da cova do leão, vai defender da hora do momento mais difícil, vai nos defender naquele momento de acuso, naquele momento de afronta, naquele momento do falso testemunho, o Senhor vai nos defender. Então tenha um relacionamento com Deus nessa manhã. Vamos orar. Soberano Deus, Deus de glória, Deus de poder. Paizinho querido, Paizinho amado, Paizinho santo, nessa manhã diante da tua presença te rendemos graças. Te agradecemos, ó Pai, porque nós acordamos, estamos de pé, estamos respirando. Eu quero te dizer nessa manhã, papai, quem é que não tem relacionamento com o Senhor, que vai morar no céu? Responda aí, Jesus. Porque a tua palavra nos afirma que para que herdamos os céus, precisamos ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus e participar da tua mesa. Então nessa manhã, papai, nos ajuda, nos capacita a olhar para o alvo é o Senhor, o alvo é Cristo. Nosso alvo é nessa manhã adorar o Senhor, Espírito em verdade, para conquistar a nossa morada celestial. Papai, os que estão enfermos, o Senhor vem trazer a cura. Os que estão desempregados, o Senhor vem abrir as portas de emprego. Eu quero te pedir essa manhã, papai, que o Senhor coloque uma bênção especial nas mãos de cada um. Cada um, Jesus amado, que está inscrito nesse canal. Que o Senhor possa abençoar nessa manhã de uma forma extraordinária. E os que vão se inscrever, os que estarão ainda nessa manhã se inscrevendo nesse canal, também venham ser abençoados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Papai, nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus.